tudo bem? Então é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma revisãozinha. Vi lá, só lembro da Gabriele, vi que eu errei o horário da postagem lá para a abertura da avaliação. E teve duas espertas que, pelo jeito, acompanham tudo lá no Classroom e já deram uma olhadinha lá, né? Então, eu tirei o link da avaliação que a gente vai fazer na segunda aula, tá? Na segunda aula, a gente vai fazer a avaliação lá. Assim que eu terminar uma revisãozinha com vocês, porque, apesar das duas que viram lá, entenderem que as primeiras questões que estão sendo perguntadas lá são praticamente questões dadas. São mais de 10 questões, porém o valor da prova, já sabem, né? É 30 ou 3. Mais que isso só nos trabalhos, beleza? Então, a gente já tinha conversado na última aula que a gente ia ter a avaliação. Então, vamos lá fazer uma retomada, porque eu fui bem boazinha, você vê? Para não dizer que eu sou ruim, né? Que eu não mudei, que eu não sou participativa, não estou interagindo com vocês. Eu fiz uma avaliação somente em cima das duas últimas aulas. Micro e macroambiente. Por que isso? Essa prova é para o primeiro ou é do segundo? Tá baixinho aí o áudio, eu não consegui entender você. Deixa eu te perguntar, eu tô com uma prova impressa, mas a professora tinha me falado que era uma prova para sexta. Ou é para essa turma mesmo? Não, essa avaliação é que está no plano de aula, ela está programada para hoje, até coloquei lá se você ver o nosso cronograma lá, que eu enviei e disponibilizei. Então, não tem prova, para não coloquei no Classroom. Não coloquei porque para os alunos não interessa, mas eu não mandei para você? Eu não enviei para você? Então, porque eu tô com uma prova impressa, mas a Nájila tinha me passado que era na sexta, que era para o segundo ano. Será que então é para o primeiro, essa prova que eu imprimi? Ou essa que você vai dar agora na segunda aula, eles vão fazer no Class? Não, essa que eu organizei para eles está no Forms, é no formulário, não tem... Eu expliquei que até não ia ser impressa a prova. Ah, então não é impressa. Você já está com a prova impressa? Então, amanhã o segundo ano tem prova? Planejamento, eu acho que sim. Ah, não, então essa prova realmente é de amanhã, é do segundo ano. A deles, então, vai ser pelo Class? A deles eu fiz no formulário. Você já imprimiu todas? Não, a deles não. Então tá certo. Não, a de amanhã você já imprimiu? Sim, a de amanhã sim. Ah, tá, porque senão também eu podia passar por Forms para poder economizar papel aí. Ah, não, de amanhã a Pro já imprimiu desde o começo da semana, eu acho. Então beleza. Então essa que está impressa, a gente aplica amanhã para o planejamento, para o planejamento, né? E a de hoje eu fiz porque eles precisam de nota, né? E a gente não fechou, daqui a pouco fecha o segundo trimestre. E eu tenho que ofertar recuperação para eles. Então, eu estou pensando na próxima aula, ofertar recuperação. Apesar de que essa prova, essa avaliação, gente, foi bem tranquila. Eu fiz uma avaliação em cima somente daquilo que a gente conversou, tá? Vocês vão ver que tem umas questões mais fáceis, tem umas questões que vocês precisam ler com atenção para responder. E o valor dela é 3. E eu coloquei mais questões exatamente para vocês terem a facilidade de conseguir a nota, tá? Eu não dou nota de graça. Porém, eu sou bem parceira, assim. Se vocês forem participativos, fizerem a coisa legalzinha, a gente conversa e cria formas de vocês obterem as notas necessárias, tá? Então, vamos fazer uma revisão rapidinha e vamos fazer a avaliação,
Beleza? Que nós temos aqui, já era para a gente ter começado a nossa aula. Então, vamos lá, gente, ó. A aula passada, a gente já viu essa parte de macro e micro, tá? Então, é o seguinte, eu até vou mudar, deixa eu colocar uma outra aula. Já pegou a capa? Tá, beleza. Aqui. Aí. Então, essa a gente já viu essa aula, porém, o que eu fiz para vocês? Eu fiz uma aula que vocês tiveram na última, mais resumida. Por quê? Porque na aula anterior a gente trabalhou conteúdos que já eram de microambiente. Então, hoje, a gente acrescentou aí ao microambiente, que é um conteúdo menor do que o macroambiente, e lá na frente a gente vai ver isso, né, no terceiro trimestre. É um conteúdo mais amplo, por quê? Porque envolve situações globais também, né? O que influencia? Influencia moeda, influencia bolsa de valores, influencia clima, tudo influencia no macroambiente, tá? Da empresa, de qualquer empresa. Oi? Você consegue me enviar esse formulário? Porque tem umas pessoas que estão sem celular e eu vou ver se eu consigo imprimir algumas ali rapidinho, porque os tablets tinham que ter sido reservado antes. Não, vamos fazer o seguinte, Gabriela. Que você anota quem não tem celular, porque depois eu disponibilizo o formulário somente para eles, né? E mudo algumas questões. Para poder não ficar prova repetida, eu mudo algumas questões para que eles façam. Só acredito que individualmente seja melhor, né? Mas eu disponibilizo lá no Classroom somente para eles. Daí. Quem não conseguir, então, fazer, por algum motivo, não conseguir emprestar que o celular, daí eu anoto e depois eu te passo, tá? E são muitos alunos? Quantos não têm celular? Metade da turma. Não é metade. Umas 6 pessoas eu contei aqui. Mas aí qualquer coisa, se o outro conseguir acessar e fizer rápido, daí a gente vê se consegue emprestar, para o outro entrar no class dele e fazer. Aí no fim eu te passo, certo, tá? Pelo menos as duas que já viram a avaliação, a Gabriele, depois eu vejo os nomes ali. Elas estão na frente, né? Apesar de que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é aleatório, tá? Não é resposta, não é tudo igual não, gente, tá? Cada um vai ter uma resposta aleatória, é diferenciado a localização. O sistema, ele mexe tudo, eu pedi para ele fazer aleatório exatamente por isso, para não ser, para um vai ser resposta D, para outro vai ser C, para outro vai ser A, para outro vai ser D. Então, assim... você viu uma aluna chamada Gabriele, porque não tem nessa turma. Será que não está na turma certa? Deve ser Gabriele o nome dela. Eu já vejo, daqui a pouquinho eu vejo quem foi. Eu tirei o link, mudei o link, tirei o link de lá e só vou liberar o link na hora da avaliação, né? Então, gente, vamos fazer uma retomadinha lá do micro e do macro, né? Então, lá vamos conhecer os conceitos, né? O que é essencial compreender e como é aplicado dentro da empresa, né? E da área do marketing, óbvio, né? Então, a gente colocou o ambiente interno lá, e o ambiente interno refere-se ao ambiente das empresas e fatores que têm um impacto sobre as operações e capacidades. A gente fala, ali colocou alto escalão, financeiro, P&D, compras, produção, mas veja bem, é muito específico. Por quê? Porque dentro do marketing, essas áreas, nem todas as empresas possuem um setor de alto escalão, por exemplo, né?
O que tem ali, muitas empresas pequenas têm só gestor, né? Tem só administrador. Então, assim, alto escalão, a gente normalmente pressupõe empresas enormes no mercado, né? Então, com mais de 1.000 funcionários, com mais de 500 funcionários, já é considerado uma grande empresa. Mas a maioria das empresas do Brasil, né, que a gente conhece, são empresas, são pequenas empresas, né? São são pequenos empresários, porque microempresários é só um na empresa, né? Não tem maior, não tem mais. Então, quando a gente fala lá do microambiente, ó, prestem atenção, por quê? Porque são 15 perguntas, gente. São 15 perguntas na avaliação. Se vocês prestarem atenção na minha revisão, vocês vão conseguir gabaritar. Se vocês não prestarem atenção, por quê? Porque se você prestar atenção agora, a hora que você lê a questão mais complexa que está lá na avaliação, você vai conseguir responder, você vai ter a resposta correta. Por quê? Porque eu não fiz perguntinha o que é, quem é, o que inclui o microambiente. Eu não fiz essa pergunta. Então, mas lá vai ter um textinho que a resposta vai ser. E aí, se você não prestou atenção, você não vai saber, tá? Vamos voltar ao slide, então. Então, lá, ó. Primeiro, o que inclui? Nós vamos ver os componentes do microambiente, tá? Primeiro, os fornecedores, que são as empresas ou indivíduos que fornecem os recursos necessários para a produção de bens ou serviços da empresa. Isso inclui, ó, presta atenção, matéria-prima, componentes, equipamentos, entre outros. É quem fornece. Ah, mas isso é fácil, né? Dependendo do que cair lá, a gente já vai saber. Negativo. Dependendo da forma como eu coloquei a pergunta lá, você vai ter que pensar. Porque eu não coloquei lá quem é que fornece componentes, equipamentos, entre outros. Não coloquei isso, não. Tá? Então, presta atenção. Segundo, quem é um outro componente do microambiente? É o cliente. Ah, mas óbvio, né, professora? Você tem um vendedor, você tem um fornecedor, você tem um comprador. O comprador é o cliente. Negativo, nem sempre, tá? Não esqueçam disso, que a gente tem dentro das fábricas, dentro das empresas, representantes que revendem para outras empresas, tá? Então, nem sempre o cliente é o cidadão que vai lá comprar. Então, são os consumidores finais ou lá, ó, outras organizações que compram os produtos ou serviços daquela empresa. Então, assim, entender as necessidades, preferências e comportamentos dos clientes é crucial para o sucesso de qualquer negócio. Os concorrentes, óbvio, né? Que dependendo do setor, tem os concorrentes, então são as empresas que operam no mesmo setor e oferecem produtos e serviços semelhantes aos clientes. Então, a análise desses concorrentes ajuda a empresa a posicionar-se estrategicamente e a diferenciar-se no mercado. Os componentes também, aliás, o microambiente também compõe, né? Um dos componentes são os intermediários que eu acabei de falar. São os canais de distribuições que ajudam as empresas a levar seus produtos ou serviços aos clientes finais. Então, lá, ó, tá vendo que tem dois caminhos aí, né? Tá, a gente tem no meio o distribuidor. Por um lado, esse distribuidor eu compro e levo até a empresa, ele entrega para mim, e eu, através do distribuidor, levo para o consumidor final, que é esse cliente que a gente conhece. Então, a gente tem dois lados, tá? Presta atenção, porque também está lá o intermediário. E aí, o público. Quem é o público? Olha lá, o público, aí eles colocaram quem tem interesse ou impacto nas atividades da empresa. E aí eles colocaram diversos públicos aí, né? Diversos públicos que têm interesse nessa empresa que é composto dentro do microambiente. Claro que são as empresas, né? E eles colocaram aí acionistas, mídia, comunidade local e organizações, entre outros.
Então, vocês entenderam ali? A gente tem praticamente 6 componentes do microambiente, que são os básicos, assim. A gente tem mais setores dentro do microambiente, professora? Tem. A gente viu lá que tem alto escalão, que tem financeiro. Aqui a gente não viu nada disso. Nós vimos os básicos, né? Agora, dentro de cada um desses básicos lá, de setores que compreendes, o financeiro, por exemplo, se eu tivesse que classificar ele dentro de algum componente do microambiente, seria exatamente o fornecedor. Por quê? Porque o fornecimento, né, eles estão conectados ali dentro da mesma informação. Porque quem fornece nota fiscal, a nota fiscal é de responsabilidade do financeiro, então logo fica tudo dentro de um setor só. Aí ele vai desmembrando, né? Tem que ter um organograma, que daí ele vai separando as secretarias, os setores e o que tem dentro deles. Então, o financeiro ficaria dentro do fornecedor, ou vice-versa, né? E aí a gente entra aqui naquilo que eu falei que é mais amplo, né? Que é o macroambiente. Que ele é composto, a gente está falando aí da indústria, né? Aí o foco desse macroambiente, a gente está falando da indústria, tá? Mas pode ser também o comércio. Então, assim, por quê? Porque influenciando na indústria, influencia no comércio. E a gente tem um belo exemplo no dia a dia, que é a gasolina. A gasolina, ela aumenta quando vai para a distribuidora, e as distribuidoras aumentam quando fazem um repasse, e esses repasses são sentidos pelos consumidores quando os postos aumentam para o consumidor. Então, você veja, eles têm de 3 a 4 fases aonde passou para um aumenta, passou para esses repasses aumentam. E tudo isso é influenciado, né, pelo dólar. Por quê? Porque eles fazem cotação, os cálculos que são feitos para o valor do combustível no Brasil, do petróleo, né, ele é em dólar, para poder negociar lá fora. E aí quem paga o pato aqui, quando tem um aumento, somos nós, consumidores, que recebemos em real. Então, a gente tem um belo exemplo aí em relação a uma das situações em que o macroambiente ele é prejudicado, ou seja, ele é influenciado, tá? Por isso que a gente fala que tudo aquilo o macroambiente, o resultado dele assim é global. Porque tudo que influencia prejudica algum país, tá? Então, assim, nós temos dentro do macroambiente vários ambientes, né, externos que afetam as empresas, um determinado setor de maneira geral. Aí a gente utilizou como exemplo o combustível, né, a gasolina. E aí nós temos dentro desses ambientes, nós temos as influências do ambiente político, nós temos as influências do ambiente econômico, né? Por isso que a gente vê aí todo dia nos jornais. A política lá que está acontecendo lá na Venezuela, ela influencia, mas eles lá, não somos nós aqui, mas influencia, né? Influencia de alguma forma. O ambiente econômico influencia, né? As decisões que o governo toma em relação à economia influencia, sim, no ambiente externo e interno do Brasil. Também nós temos o ambiente natural, né? Natural ambiental, que as queimadas, os desmatamentos também influenciam, né? E o tecnológico, por quê? Porque o tecnológico nós estamos ainda entrando numa tecnologia mais avançada. A gente está bem atrás ainda em relação a isso. Então, também, a gente sofre a influência. Outros países estão na frente e a gente pode ver isso nas Olimpíadas, né? Por quê? Porque a maioria dos nossos atletas brasileiros, eles não treinam no Brasil.
eles treinam fora. Por quê? Porque a tecnologia em relação à oferta para eles poderem de treino, de aparelhagem, de estrutura, de avaliações médicas, né, que eles precisam de aparelhagem, é melhor e está mais avançado do que no Brasil. Infelizmente, a gente ainda está lá atrás, né, em relação a isso. A gente pensa que nós acabamos ficando, na verdade, com aquilo que já é ultrapassado lá fora, né? O pessoal lá, China, Japão, Estados Unidos, já estão na frente dezenas de anos. Nem para colocar centenas, né? Dezenas. Então, vamos lá. Aí, quando a gente fala em macroambiente, esse Pestel, ele não é um especialista, um estudioso, alguém como é que eu vou dizer para vocês? Que idealizou o estudo desse macroambiente. Na verdade, ele é tipo uma fórmula, uma condição de estudo desses ambientes, tá? Então, a gente vai desenvolver, eu vou procurar lá uma forma mais clara para poder dividir com vocês essa técnica, né? Mas não tem muito não, sabe? Porque, na verdade, é uma abreviação ali, né? Da política, da economia, da sociologia. Eles pegaram os eixos que eu acabei de dizer para vocês, que influenciam diretamente nesses ambientes externos da empresa e criaram uma forma de avaliação. E aí eles pegaram, tudo abreviado, P de política, E de economia, S de sociologia, e criaram esse Pestel. Então, cada vez que a gente ouvir falar do macroambiente, essa palavra vai aparecer, né? Porque ela é uma ferramenta que sintetiza a forma como a gente organiza os estudos em relação aos ambientes externos da empresa e dos países, né? E aí a gente viu lá, prestem atenção, porque tem mais 6 questões, que ela é direcionada ao macroambiente, que se vocês prestarem atenção aí, vocês vão conseguir responder de boa, tá? Não esqueça que somente 2 pessoas deram uma olhada lá na avaliação. 34 não. Então, assim, a maioria não teve acesso. Então, prestem atenção para vocês poderem responder de boa. Então, a que refere-se ao ambiente demográfico? Não vou falar porque a gente já bateu muito esse negócio de demografia. Lá no início, quando a gente foi falar em fundamentos, a gente já falou da avaliação e da forma como a gente precisa montar um questionário quando vai montar uma empresa, precisa avaliar qual é o público, qual é a localização. Então, isso tudo é parte demográfica, tá? É a localização da onde eu quero, ou como profissional técnico de marketing, orientar o meu cliente, ou como proprietário, que eu vou montar a minha empresa, eu preciso estudar a região, né? Aquele setor em torno da onde eu vou colocar o meu comércio. Meu comércio, minha indústria, minha loja, o setor, o serviço que você for ofertar, serviço ou venda. Para isso, você precisa conhecer o teu ambiente demográfico. E daí a gente fala ali do estudo e monitoramento da população, tá? Em relação à faixa etária, em relação à composição étnica, em relação ao grau de instrução, em relação aos padrões das famílias, tem um filho, tem 2 filhos, tem 3 filhos, qual é a necessidade desse público, né? E os movimentos, eles são da onde, eles vão para onde, né? Você precisa estudar, por quê? Porque quem sai lá do Nordeste e vem aqui para o Sul, a cultura de lá é diferente daqui. Logo, a visão de lá é diferente daqui, as necessidades de lá são diferentes daqui.
Então, por isso que a gente estuda os movimentos geográficos. O ambiente econômico, eu acabei de falar para vocês, né? Esse público que está ali, em relação ao ambiente econômico, ele é um público, por exemplo, que ele é da faixa econômica baixa, média, alta, muito alta. Qual é o padrão dessas famílias? Isso você vai estudar lá também, você vai estudar tanto no demográfico, mas, na verdade, você vai perguntar para ele, quantas pessoas na família ganham um salário mínimo? Quantas pessoas na família ganham abaixo de um salário mínimo? Quantas pessoas mínimas ganham até 2 salários mínimos? Né? Para isso você vai ter que saber. Então, dentro da pesquisa que foi feita na época aí pelo IPEA, em agosto de 2011, você veja, nós estamos em agosto de 2024. Portanto, são 13 anos. 13 anos. Será que essas pessoas ali que tinham 11% de endividamento ainda persiste? Só que naquela época, 72% ainda tinham um pouco de dívida. Ainda tinha alguma dívida, ele devia alguma coisa. Como é que está hoje se a gente fosse fazer uma pesquisa? Será que teria aumentado? O que vocês acham? Eles acham que sim. Com certeza absoluta, né? O que a gente tem visto aí tem aumentado. A gente precisa levar em conta também, dentro daquela análise lá, o ambiente cultural, né? Por quê? Porque parece que não, mas influencia. Que exemplo que eu poderia dar para vocês? Aqui eles usaram uns exemplos, né, da persistência de valor cultural, daquela coisa do exemplo do pai que mora os pais que moram naquela área que a gente vai fazer a demografia lá, num bairro, que é um bairro considerado de classe média baixa, né, que são pessoas que estão mais necessitadas. A gente chama aqui de favelas. Hoje em dia a gente não utiliza aqui mais muito o termo favela, né? A gente utiliza o termo periferia. Então, assim, eles brigam e a gente vê muitas histórias bonitas, inclusive, de pais que trabalham muito como diaristas, como garis, em serviços considerados importantes, porque para mim todo serviço é importante e eu não teria problema nenhum em lavar um banheiro e ser uma diarista se não fosse professora. Então, assim, todo trabalho, para mim, é digno. Então, ali eles usaram como persistência de valores culturais exatamente isso, o pai trabalhar muito para que o filho consiga se formar, para que tenha um futuro, para que tenha uma formação, né? Então, e aí a gente colocou assim, que uma coisa que influencia também nesse ambiente cultural é a subcultura. A subcultura é aquela coisa do público diferenciado, né? A gente tem muito hoje. Hoje a gente tem, com esse negócio de cotas, com esse negócio de diversidade, né? Inclusão, a gente tem públicos totalmente diferenciados. Lá eles chamavam, dentro do ambiente cultural, a gente chama isso de subcultura. É um grupo que tem um diferencial específico, né? Aí eles colocaram a cultura emo, né? Que a gente já falou na última aula, são aqueles que usam preto, né? E aí nós temos também, eles citaram ali as mudanças ao longo do tempo, né? Que são aquelas fases que a gente chama lá, os anos 70, anos 80, anos 90. A gente, como é que pode exemplificar hoje? Hoje nós temos as gerações, hoje a gente usa para as mudanças secundárias do tempo, a gente usa as gerações. Então, a gente tem a geração que vai classificando, geração Y, geração daquilo, geração... Os jovens, então, eles estão classificados por geração, tá? Eu nem sei de que geração eu era. E também hoje não tem nem curiosidade em saber.
esse é um assunto muito sério, né? O que influencia bastante, que é o ambiente ecológico. E aí, vocês também, a gente vê no dia a dia, dentro do noticiário, de jornais impressos, de televisivos, radiofônicos, né? Não é radiológicos, é radiofônicos e online, sobre o meio ambiente, sobre a ecologia, né? A principal esperança de práticas, e muitas das empresas hoje já estão fazendo, né? São sacolas ecológicas, são formas de despejar resíduos ecológicos também. Então, assim, está tendo uma maior conscientização em relação ao ambiente ecológico. Ambiente tecnológico, que eu acho que vocês vão conseguir responder todas, que é o mais importante, porque vocês são a geração da tecnologia. E eu acredito que aí não tem problema nenhum, porém, como eu disse um pouquinho antes, a gente está lá atrás, né? A gente está lá atrás em relação à tecnologia, a gente está meio ultrapassado em relação a algumas coisas tecnológicas, né? Alguns setores tecnológicos, porém, com a mudança, durante o tempo do Covid aí, que a gente utilizou mais essas ferramentas tecnológicas, houve-se a necessidade de que a gente amplie isso, né? Com uma certa rapidez e comece a correr, né? Pela inovação, comece a criar, e é o que está acontecendo, né? Com essas startups aí, tem muitas startups que estão criando ferramentas tecnológicas assim para ajudar a comunidade, para ajudar as empresas, para ajudar o ambiente, de certa forma, em todos os setores e todas as áreas. A legislação, que infelizmente no Brasil nós temos legislação, mas não funciona em nenhum setor. A gente precisa realmente, principalmente no ambiente político, né, começar a cobrar os nossos representantes. Vocês estão numa fase que daqui a pouco vocês já podem tirar o voto, já podem tirar o título. Alguns de vocês, acredito que até já tenham idade para poder tirar o título. E é vocês que são a geração que vão fazer com que esse ambiente político mude, né? Com cobranças efetivas, com maior participação, para que a gente mude isso daí. Esse ambiente seja mais leal, né? Seja mais legal. As concorrências, as práticas e o respeito. Respeito àquilo que é importante para o ser humano. Isto posto, a gente chegou aí a semana passada, porém, a gente não tinha prova por conta do horário, né? Lembra? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma avaliação. Eu vou disponibilizar agora para vocês o link no Classroom para vocês acessarem. Pessoal, então, assim, presta atenção um pouquinho aqui. Maria, pelo jeito, já fugiu, né? Ô, pessoal, quando esses 8, eu vou liberar aqui até 1h15. Quando esses 8 terminarem, daí eu libero lá, tá? Daí eu libero para vocês darem uma olhada lá no que vocês acertaram, no que vocês erraram. E eu também vou fazer uma revisãozinha para a gente providenciar uma recuperação. Mas, de antemão, eu digo que a grande maioria foi bem. Apesar de umas palavrinhas complexas que eu coloquei lá, se saíram bem. Pelo menos entenderam a pergunta para poder responder. Não eram respostas objetivas e deram certo. Então, eu vou encerrar essa aula e, à tarde, eu disponibilizo lá para vocês darem uma olhadinha na nota, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.